Prezadas, prezados e prezadas, o ex-governador do Rio de Janeiro, o Antony Garotinho, que estava sumido aí da mídia, agora ele apareceu, né? Aquele populistazinho de merda, né? Que foi 5 vezes preso, né? Será que foi ator, né? Eu não sei porque que ele não continua lá, né? Mas foi 5 vezes preso, somente isso, 5 vezes preso. Ele voltou falando as asneiras de sempre, falando as asneiras de sempre. E uma das asneiras de sempre que ele falou foi que Ciro Ferreira Gomes é um dos pais do Plano Real, tá? Ele quis desmerecer o Fernando Henrique Cardoso, dizendo que ele não é pai de coisíssima nenhuma. Ele disse que o pai é Edmar Baixa, Pedro Malan, Pércio Arida e Ciro Ferreira Gomes também, né? Olha, o garotinho, primeiro de tudo, você está sendo muito injusto com o FHC, né, com o Fernando Henrique Cardoso, tá? Porque se essa batuta de economista se reuniu e fez o Plano Real, foi por encomenda dele, né? Ele acompanhou tudo, ele demandou isso. Então, ele como chefe, como gestor, ele tem a atribuição de fazer isso. Então ele é um dos pais do Plano Real, sim, como Itamar Franco, que era o presidente da República na época, um dos pais do Plano Real, e todos os economistas aí. Agora, Ciro Gomes, de jeito nenhum. Ciro Ferreira Gomes não é autor de Plano Real coisíssima nenhuma. Quando o Plano Real estava sendo concebido, Ciro Ferreira Gomes era governador do Ceará. Ele não fazia parte da equipe econômica. Ele não participou de absolutamente nada na elaboração do plano. A participação do Ciro Gomes é outra, né? Ou seja, Fernando Henrique Cardoso saiu do Ministério da Fazenda para disputar a presidência da República, né? Rubens Recupero assumiu o cargo de ministro da Fazenda e houve aquele chamado escândalo das parabólicas que eu já falei sobre ele aqui. O Recupero teve que renunciar e aí o Ciro Gomes entrou, né, como ministro da Fazenda. Renunciou ao governo do Ceará para poder entrar como ministro da Fazenda, né? E aí sim, ele teve um papel importante, que foi o quê? De preservar o Plano Real. O Plano Real estava começando a fazer água e ele tomou umas medidas corretivas importantes. Então ele tem esse mérito, né? Ele, na verdade, impediu o Plano Real de ir à bancarrota, né? Eu nunca disse que o Ciro Gomes não tem competência, tá, gente? Que não tem inteligência, que não tem capacidade. O problema não é esse, ele tem isso tudo. Agora, o problema é que ele tem um ego gigantesco, ele tem uma arrogância, ele tem uma pretensão, né, que são maiores do que isso, e aí acaba anulando os méritos que ele tem. Como eu sempre digo, Ciro Ferreira Gomes, ele perde para si próprio. Sempre perde para si próprio. Sempre perde para si próprio, né? Então, não se trata de questão de incompetência, né? É questão de arrogância, né? Ele acha que ele é o inteligente dos inteligentes, e é mesmo, né? Mas ele acha que todo mundo que está à volta dele é burro. E não é, né? Então esse aí é o grande problema do Ciro Gomes, né? Então ele teve seu mérito, sim, de conseguir salvar o Plano Real quando ele estava passando por momentos críticos, né? Mas nem de longe ele concebeu o Plano Real. Nem de longe. Ele não é um dos pais do Plano Real. Ele é uma pessoa que participou da gestão do Plano Real a posteriori, né? Nunca ajudou a conceber absolutamente nada. Absolutamente nada. E hoje em dia é somente um traidor das esquerdas, né? E como a minha amiga dizia lá em 2018, ela tinha toda a razão, ele afina o instrumento com a esquerda e toca com a direita, né? Apesar de toda a sua capacidade, né? Mas reparem bem, capacidade pode ser para fazer o bem e pode ser para fazer o mal, né? A gente tem visto as irresponsabilidades dele, né? Falando contra o crédito consignado, né? Uma medida que vai permitir aos trabalhadores desse país consumirem, gerando emprego, gerando renda, ativando a roda da economia, né?
Enfim, Ciro Gomes não é confiável. E você também não, Antônio Garotinho, até pior, né? Porque você, além de tudo, é corrupto, né? O Ciro Gomes teve uma história aí de sardinha, mas eu não acredito que ele era sardinha coisa nenhuma. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço muito pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente. E se depois de mais de 5 minutos você ainda tiver paciência, dê uma olhada também na descrição desse vídeo. Eu lhe peço isso.